Oi, gente! Donas da Voz está começando e hoje num formato muito especial. É o nosso especial de final de ano. E a gente resolveu fazer assim, um bate-papo descontraído na sala de casa e fazer um brinde a tudo que a gente viveu e sobreviveu esse ano, né? Os perrengues, as alegrias, tudo que a gente passou para poder entregar o melhor conteúdo para vocês. Então hoje eu estou muito feliz aqui, eu estou com a Agência Apelo, que é quem vive com a gente o sonho do Donas da Voz desde o princípio. Já tem o quê? Quase 2 anos que a gente começou esse projeto, né? Então, cada um aqui tem um papel muito especial para a gente montar uma pauta, para a gente trazer um contexto, trazer um conteúdo para vocês. O Lucas, por exemplo, foi a pessoa que no Brainstorm trouxe para a gente o nome Donas da Voz. Eu lembro que a gente estava falando vários nomes, né? E quando ele falou Donas da Voz, teve toda essa emoção para a gente. Então eu queria começar nesse bate-papo leve entre nós para vocês acompanharem um pouquinho do que tem sido a nossa história do Donas ao longo desses quase 2 anos de existência. Agora acho que mudou um pouquinho, né? Agora a gente pergunta pra você. Opa, vamos, olha a saia justa que a gente vai me colocar. Vamos lá, vamos bater esse papo e trazer aqui todos esses bastidores. Lívia, qual foi a maior surpresa que o Donas trouxe pra você esse ano? Aí foram muitas, né? Eu acho que a principal foi há pouco tempo atrás, a gente viralizou num post, né? A gente fez um post aí falando de pets, que é um tema super difícil que a gente veio trazer de luto, né? De pet, que não é normalmente um tema âncora do nosso podcast. E esse post viralizou, né? A gente teve aí quase 2 milhões de pessoas que viram, milhares compartilharam, encaminharam, usaram o nosso áudio. O que vocês acham? Foi esse mesmo? A gente teve também a estreia do programa, teve mais de 3 mil pessoas simultâneas assistindo no YouTube, que é um marco que a gente teve no programa, e a gente não fez uma divulgação massiva para conseguir isso, que isso é uma quantidade de público que normalmente acontece quando você está no meio de um lançamento, que foi estratégico, que tem uma verba de mídia. Não, o nosso foi uma entrada de pessoas espontâneas para participar do programa. Verdade, Nath. Eu lembro que eu fiquei tão emocionada que, assim, a hora que a gente ligou, estreia, né? E aí, quando a gente foi vendo aquela quantidade de pessoas entrando, tinham quase 3 mil pessoas live vendo o programa junto com a gente. Se não me engano, era mais de 3 mil, era 3.100 e alguma coisa, assim, quando no boom do programa. Foi o da Laís Souza, Da Laís né? Souza. A nossa atleta maravilhosa. Realmente, foi bem lembrado esse. Então, a gente teve alguns momentos aí que realmente surpreenderam. Maravilha. Lívia, continuando aqui, qual foi o momento que te fez pensar? O que eu estou fazendo aqui esse ano? Bom, foram vários ao longo do ano, né? Esse é um ano que foi profissionalmente muito corrido para mim. E eu ter que dividir a minha carreira e o podcast, o Donas da Voz, muitas vezes me cansava, né? Eu ficava estressada. Então, muitas vezes eu lembro da gente bater esse papo, ai, gente, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo isso? Não seria melhor simplesmente a gente deixar para lá? E aí, eu queria mencionar que eu tive muito apoio dessas pessoas aqui do lado, que todas as vezes que eu pensei em desistir, me empoderaram e falavam, não, é nossa missão, vamos falar, vamos trazer, vai no seu ritmo. Né? Então, eu agradeço muito a vocês, inclusive, que respeitaram esse meu limite de cansaço, porque foi um ano que eu me cansei muito, e elas ajustaram até a gravação do podcast para que pudesse acompanhar meu ritmo de trabalho. Então, são vários momentos, não é fácil, tá, gente? Não é que eu adoro todo dia, vamos essa empolgação, tem dias que você tá cansado, tem dias que você não quer se maquiar, tem dia que você não quer, você não tá simpático, né? Você não quer falar e tem que fazer, né? Então, acaba que todo mundo passa por isso, né? Só levanta e vai. Com certeza. Ai, Lívia, e teve algum dia em alguma das gravações que você encerrou a gravação e pensou, meu Deus, por que eu falei aquilo? Já aconteceu isso em algum momento? Ai, acho que não. Nunca me arrependi, assim, das coisas que eu falo. Eu sou muito autêntica, né? Apesar de muitas vezes eu expor a minha vida pessoal, como eu expus meu ex-casamento, né? Minha separação, o meu casamento atual, eu falo muito da minha vida pessoal. Mas eu acho que as pessoas conectam com você quando você mostra a tua vulnerabilidade, né? Quando você mostra que você é uma pessoa real, que você tem problema, que você tem tristeza, que todo mundo passa por isso, né? Que a vida não é o Instagram das pessoas, né? E que tem dia que você tá triste, tem dia que você não tá na tua melhor versão, digamos assim. Então, eu não me arrependo. Eu sei que às vezes eu me exponho, mas eu acho que faz parte para que as pessoas se sintam confortáveis e possam confiar na gente também, né?
Agora o momento sagitariano da conversa. Vamos lá! Qual foi o momento mais engraçado que você lembra que não tenha ido ao ar, mas que vai agora? Ai, meu Deus. Foram alguns. Vocês participaram de alguns comigo. Eu acho que sempre as gravações do Sua Voz, que tem a Andressa e a Cláudia, são momentos que eu fico muito à vontade, porque elas são minhas amigas na vida pessoal. Então, a gente chega e começa a falar fofoca, né? Tipo, uma que chegou de um date fracassado, né? Aí ela começa a contar nos bastidores, a gente já dá uma relaxada antes de começar, né? Teve algum outro que vocês acham, assim, que vocês lembrem? Você costuma ser muito engraçada nos bastidores. Acho que no começo do programa, das gravações, você tentava seguir mais a questão do roteiro e com o tempo você foi soltando. Tanto que a gente tem bastante bastidores que a gente solta erros de gravação quando você está sendo mais autêntica, que você começou a soltar isso dentro dessa jornada de 2 anos. Então teve alguns episódios que foi engraçado. Acho que o da Laís Souza teve bastante bastidor que a gente pode assistir aqui agora. Aí o último que a gente foi lá do Ladies foi muito engraçado também, os bastidores. A mulherada tava à vontade. Tava todo mundo Tava. super à vontade, todo mundo batendo lá na porta, querendo participar do programa. Foi muito legal, foi muito legal. E aí a gente ficou na cama do hotel, assim, de perna pra cima, rindo, sabe? Foi muito legal, muito legal Foi. mesmo. Assim que é bom, né? Quando fica gostoso, não tem aquela pressão de... Eu acho que quando o ambiente tem mais mulheres, a gente se solta mais também, né? É verdade. Fica mais à vontade, ri com mais vontade, mais alto, né? Era um ambiente protegido, digamos assim. Foi um evento que só tinha mulheres, inclusive os prestadores de serviço, todos eram mulheres, não podia entrar homem. Exato. E a mulherada, né, fica super à vontade, e aí realmente foi motivo para muita risada nossa. Aí a gente solta a franga. É verdade. Foi mesmo. Lívia, conta pra gente, teve algum episódio esse ano que você falou, nossa, era isso que eu precisava ouvir? Cara, muitos, tá? Eu levei muito tapa na cara, muito, assim, das minhas entrevistadas, assim, que me chacoalharam, me fizeram repensar o que eu pensava mesmo, os preconceitos, né? Porque a palavra preconceito, você forma conceitos antes de realmente conhecer profundamente. Mas teve uma frase, eu lembro que foi da Dé Bastos. A Dé Bastos, ela falou assim que ela põe na agenda dela espaço para não fazer porra nenhuma. E aquilo é perfeito, porque, de certa forma, me amaciou, me confortou da minha vontade também de não fazer nada e que tá tudo bem, né? Que esses momentos de não fazer nada, de você se permitir o ócio, eles são importantes. Eu lembro que por muito tempo eu me sentia, e me sinto eventualmente, tá, culpada por não estar produzindo, enquanto todo mundo no mundo tá produzindo, tá criando coisas, e eu não estou fazendo nada. Eu me culpava muito. E hoje eu respeito o meu corpo, eu respeito meus sinais. O meu corpo diz quando eu estou precisando parar, né? Seja com algum probleminha de saúde, ou seja com uma crise de choro, porque eu também choro quando eu estou muito cansada. Então, eu acho que foi um tapa na cara. Olha, tá tudo bem não fazer nada. Inclusive, ponha na sua agenda, não vou fazer nada. Isso, realmente, eu achei uma tática e uma sugestão incrível pra gente. Tem que ter concordam? um dia na agência do porra nenhuma, hein? Eu volto. Vamos voltar. Tem que ter mesmo, pra todo mundo na nossa vida, né? Vocês também têm isso? Vocês se culpam por não fazer nada? Como é que funciona a rotina de vocês? Ou vocês, não vou fazer nada e tá tudo bem? Nossa, é quando eu vou assistir uma série, assim, à noite, super à noite, eu terminei de trabalhar, entre aspas, né? Porque a gente sempre continua. Mas aí você assiste uma série, eu me sinto culpada. Eu me sinto culpada. Você se sente culpada? Eu sempre pergunto, alguém vai morrer se eu não fizer isso? Né? A gente tem que fazer essa pergunta. E eu falo, vocês como agência, a gente que educa o cliente, né? O cliente que educa a gente. Sim. Então, é importante a gente também saber fazer, olha, até essa hora é horário comercial, é legal. Depois disso, não. Então, por exemplo, o que eu faço com o meu time? Tem horas que eu tô nativa, um sábado, um domingo. É raro, tá? Porque eu tento desconectar de verdade. Mas às vezes eu tô pensando numa coisa e eu preciso escrever aquilo e mandar para eu não esquecer. E eu mando, mas eles estão cientes que eu não espero resposta. Eu falo, olha, eu vou mandar porque estava na minha cabeça, mas não quer dizer que vocês precisam me responder. Quando for urgente, eu vou sinalizar. Né, olha. Porque você acaba cuidando também da saúde mental deles nesse momento, né? Porque as pessoas, às vezes, elas se sentem pressionadas de receber uma mensagem fora do horário ou no final de semana. Poxa vida, meu chefe me mandou isso, e agora eu tenho que responder, eu tenho que fazer. E pontuar os nãos.
Às vezes a gente tem que falar um não. Você acha que a gente tem mais dificuldade de dizer não que homem? Certeza, mulher? Com certeza, porque a nossa vida ela já é cheia a gente já tem que se provar muito, né? Como pessoa, como... A gente foi feita para agradar. Né? Exato. Então, Lucas, você tem dificuldade? Até vou perguntar para ele, você tem dificuldade de dizer não ou você consegue se posicionar? Não, eu tenho bastante dificuldade de dizer não. Porque eu me coloco muito num lugar de empatia, sabe? Será que na rotina do dia a dia aquilo não é urgente? Eu preciso, né, conciliar tudo. E uma coisa também que é importante é que a gente da comunicação sempre tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então tem aquela pressão interna de eu preciso estar a todo momento me atualizando. Você piscou, tem uma função nova, tem um programa novo. Então a comunicação parece que nunca para. E é essa pressão que a gente sente no dia a dia, sabe? De não se desligar. Eu tô vendo uma série, nossa, mas olha como foi a edição disso daqui, dali, a fotografia disso. Aí você fala, nossa, será que se eu aplicar esse tipo de textura no meu cliente? Sabe? Então você parece que tá 24 horas ligado ali na comunicação. Então eu acho importante a gente também ter aquela pausa, priorizar hobbies, falar não para alguns momentos, nem sempre a gente consegue, mas eu acho que é importante a gente falar, não, hoje eu quero cuidar de mim, eu fazer porra nenhuma, hoje é isso, eu ficar em casa, ou eu ir num parque, num shopping. Raíssa, me diga, e você, consegue dizer não? Não, não consigo dizer não. Tenho uma dificuldade imensa para dizer não. Sempre estou lá disposta. E isso eu sinto que me prejudica muito. Nossa, será? Eu tô vendo muita gente com dificuldade para dizer, só eu que sou a bruxa. Então eu que digo não o tempo todo, Dani também não? Na verdade, eu acho que a gente vive um contexto em que se você navegar 5 minutos pelas redes sociais, você vai ver o quanto a proatividade é valorizada, o quanto a disponibilidade, o quanto a excelência, e isso virou sinônimo de você nunca parar, né? Eu acho que enquanto a gente não perceber o quanto o ócio, o quanto o descanso, ele é fundamental, inclusive para que você consiga ser mais produtivo, a gente não vai ligar esses pontos e aí cada vez mais as pessoas estão ali adoecendo, né? De burnout, de ansiedade, pessoas que alcançam determinados lugares e sentem que não merecem estar lá porque acham que não estão se doando o suficiente, né? E aí a gente fica nessa. Nós mulheres estamos ali com vários pratinhos tentando ser equilibrados, né? Eu quero ser bem-sucedida na carreira, na família, em vários aspectos da vida, e sempre fica aquele vazio, achando que você não está se doando o suficiente. Tira 5 minutos para você, a primeira coisa que aparece é a culpa. Exato. E, cara, isso não é egoísmo, isso é amor próprio, né? Eu falo que o saber dizer não, ele é libertador. Nem sempre fui assim. Eu queria agradar muitas pessoas. Eu, como sagitariana é a alegria da festa, né? A sagitariana ali conhece. Você tem uma necessidade de agradar. Mas tem um dia, né? Tem uma hora em que você começa a se respeitar tanto, se amar tanto, que fala que fique só quem realmente me ama e quem me entenda. Porque, assim, as pessoas que ficam com raiva de você dizer não são as que normalmente te exploram, de certa forma. Elas têm dificuldade em aceitar que você tem limites. E eu não quero estar perto de uma pessoa assim. Né? Então, quando você chega no momento em que você não tem medo do que as pessoas vão pensar porque você se conhece o suficiente, sabe o valor que você tem como pessoa, isso muda. Mas isso é importantíssimo. Óbvio, vocês vão ganhar vários inimigos, vão. Muita gente vai passar a não gostar. Você é difícil, né? Quando é homem, é o quê? Ele é assertivo. A mulher, ele é difícil de lidar. Né? Deve estar em de TPM. Então assim... com certeza. Se puder ficar uma dica, e essa é uma dica até de final de ano que a gente deixa para vocês, aprendam a dizer não, sem culpa. Né? E optar por você mesma não é egoísmo, é amor próprio. Então, mudem esse shift, aprendam a saber se posicionar e que isso não é uma coisa errada, é uma coisa assertiva. Não é isso? Você falou agora há pouco sobre... Eu vou te botar numa saia justa, hein? Você falou agora há pouco sobre você educar o cliente, certo? Conta pra gente o que você aprendeu com a gente. O que eu aprendi com vocês é a analisar outros pontos de vista.
Eu sempre tive uma forma de pensar, né? Assim, e tem a ver com a forma como eu fui criada, minhas raízes, todo mundo. Ninguém pensa, vota, expressa aleatoriamente. Ela tem uma história por detrás, né? E você começar a ouvir muitas opiniões, porque a gente, toda vez que vai levar uma pauta para vocês, até temas, tem temas que foram muito complexos, né? Temas difíceis, que a gente teve que se preparar para falar sobre eles, para que a gente não ferisse, né? Ninguém, né? Nenhuma raça, nenhuma cor, nada. Então, eu aprender a ouvir opiniões diferentes da minha, de forma mais tranquila, isso para mim foi muito legal. Né? Vocês me trouxeram outras formas de ver do mundo que não é o mundo que eu vivia, do mundo que eu não vivia, porque hoje eu vivo. Né? A gente, como donas da voz, a gente tem que se preparar, tem que estudar outras formas de ver. Né? E isso foi muito importante de vocês, de trazer essa luz para mim. Muito legal, obrigada. Eu sou outra Lívia. E assim, e depois que a máscara começa, o véu começa a cair, você não consegue mais desver. Não consegue desver, né? Tem coisas que a gente ficaria muito mais confortável se a gente pudesse desaprender ou desver, porque quando você se liberta de algum conceito e você passa por aquela situação, ela dói 5 vezes mais, né? É verdade, é verdade. E teve alguma fala, assim, muito inesperada, alguma coisa que um convidado falou que te deixou sem reação, assim, de alguma forma? Cara, me deixou muito surpresa. A gente fez uma entrevista sobre preservação da fertilidade. E a gente falou sobre muitas coisas, né? A pressão da gente ter que ter filhos, né? Chega uma idade, querendo ou não, o corpo biológico ele não acompanha hoje a nossa idade mental, a nossa atividade, mas o corpo está lá dando sinais que precisa ter. E a convidada me mencionou que os pais, hoje em dia, estão dando de presente para as filhas um congelamento de óvulos. Olha que legal! Isso, assim, eu achei lindo. Porque, assim, uma menina com 20 e tantos anos, ela tem prioridade de gasto de dinheiro. Ela não está pensando, vou gastar esse dinheiro em congelar meus óvulos e não em fazer uma viagem com as minhas amigas. É óbvio que ela vai optar a viajar, porque essa não é uma preocupação da vida dela, ainda. Mas quando os pais começam a pensar nisso, olha, minha filha, eu vou te dar esse presente para que você tenha tranquilidade para tomar as decisões na sua vida quando você quiser. Eu quero que essa moda pegue, né? Eu quero que essa moda pegue. Muitas mulheres tenham esse tipo de presente para que elas possam ser dona do tempo delas e possam escolher e não se sintam pressionadas a casar e ter relacionamentos para poder ser mãe. Eu vou levar isso para meus filhos, hein? Se a gente tiver uma filha menina, com certeza o presente de aniversário vai ser congelamento de óvulos. É isso mesmo. Né, presentão? O que vocês acham? Eu fiquei passada. Até porque a gente tá passando por esse processo agora. Eu e a Ana, a gente tem trabalhado nessa parte de congelamento de óvulos, porque a gente foi deixando mais pra frente, foi planejando isso, mas o tempo passa muito rápido e a gente fala, meu Deus, eu tenho que fazer isso agora. Eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo, porque mulher, como infelizmente a gente sabe, biologicamente a gente tem um prazo de validade para a gente ter uma taxa de sucesso maior. E é um processo que a gente não imagina o quanto ele é burocrático, o quanto ele é caro, o quanto ele exige do corpo feminino, os hormônios, eles inflam a gente tem um pouco de náuseas, apesar de ter clínicas excelentes para você passar por isso, viver esse momento, mas ainda é burocrático, as mulheres não têm conhecimento sobre isso, sobre o tempo que elas têm para tomar essa decisão. Por exemplo, eu não imaginava que a fertilidade feminina está no point dela para entrar em decadência até 35 anos, então você vai deixando, o ano que vem eu penso... E o que é 35? É uma jovem, gente, uma pessoa de 35 anos é uma jovem hoje, né? Eu tenho muitas amigas que nem sequer querem casar e tem 35 anos. Olha só o paradoxo que a gente vive. E eu falo que é um baque, um tratamento de fertilização, ele é um baque psicológico, físico e financeiro. Né? São 3 baques muito importantes que a gente tem que levar em consideração. Então, eu acho que foi um tema muito legal, inclusive, que a gente trouxe à tona. Eu falei de forma muito aberta sobre isso, porque eu já tinha feito também um tratamento. Me expus até, né? Porque eu acho que a gente tem que falar esse tema sem tabu. Não pode ser um tabu para as mulheres. Eu vejo que tem muitas mulheres que têm vergonha de falar que fizeram tratamento ou que fazem tratamento. E, pelo contrário, isso tem que ser uma bandeira para ser levantada, uma mulher apoia a outra, e para que a gente tenha isso com mais naturalidade. É meio que visto com maus olhos, né? Que você queira decidir e não seguir um cronograma.
Né? Ah, como assim, né? Casou, mas não vai casar? Casou, não vai ter filhos? Mas você teve um filho, não vai ter outro? Mas e o trabalho? Você trabalha, mas com quem seu filho fica? E ninguém pergunta isso para os maridos, né? É verdade. Com quem você deixa seu filho? Se você sai sozinha, a primeira coisa que te perguntam é: cadê seu filho? Né? Tá com quem? Aí se o marido sai sozinho, ninguém vai perguntar: cadê seu filho? Cadê sua esposa? Né? Então, assim, esse papo é importante para a gente entender que a gente não precisa seguir um cronograma, né? Eu acho que o cronograma, quem pode definir somos nós. Então, agora eu quero me realizar profissionalmente. Esse sonho, que pode ser um sonho ou não. E pode ser um sonho ou não, exatamente isso. Essa questão é muito importante. Porque você ter que decidir... Gente, é muito cruel. Com 20 e poucos anos, eu decidi se eu quero ser mãe. Talvez você descubra que não. Ou, né, talvez você descubra que sim, e aí você fala, nossa, agora já não dá mais. Então, eu acho que é um presentaço. Ao invés de dar carro para os filhos aí, ó, planeja um congelamento de óvulos. Verdade, muito melhor, dá liberdade. Liberdade de escolha, isso não tem preço. É verdade, incrível. E Lívia, qual foi o tema que você nunca imaginou que ia falar? Pet. E falar de luto no mundo pet, né? Que é um tema super difícil, né? É um tema pesado. Mas como a gente fala muito de empoderamento feminino, a gente acabou trazendo o assunto pet, mas no contexto feminino também, mãe de pet, né? Mas eu nunca pensei que eu fosse falar disso e eu adorei, né? A gente precisa falar mais, inclusive. E surpreendeu todo mundo, porque rolou viralização aí, tá, gente? É verdade, viralizou nosso post, muita gente se sentiu acolhida, não foi? Com a nossa fala, porque a gente vê que é a realidade, as famílias estão mudando, né? Você vê a taxa de natalidade despencando, e cada vez mais os pets, os animais de estimação, fazem parte da nova estrutura familiar, né? E aí muita gente ainda julga, né, a forma como a gente trata, como a gente ama, né, como se existisse rótulo para amor, né? Então foi realmente um assunto muito legal e diferente que eu nunca pensei que eu fosse falar na vida. E por falar nisso, Lívia, qual é o mimo para pet que você faria sem culpa nenhuma, mesmo que o mundo te julgasse? Eu faço vários. Eu faço vários. E tá tudo bem me julgarem, eu já tô nem aí para a hora do Brasil. Mas eu dou sempre o melhor pedaço da comida para minha cachorra. Então, por exemplo, a minha cachorra ama gema de ovo. Eu também, né? Mas o meu ovo de manhã, eu como a clara e dou a gema para ela, porque eu sei que ela gosta mais da gema do que eu. Então eu acabo dando o melhor pedaço. Por exemplo, eu vou dar um pedacinho de carne para ela. Eu nunca vou dar o pior pedaço ou que tem gordura, nunca. Eu vou dar o mais macio, o mais gostoso, eu vou dar para ela. Eu priorizo ela do que eu. E podem falar, é só um cachorro. Não, não é, ela é minha filha. Então eu fico feliz de fazer isso por ela. E Lívia, pensando nesse ponto, né? Qual é o melhor argumento para rebater alguém que critica mães de pet? Foi do vídeo que ficou viral. Eu fiz a pergunta para a pessoa de uma forma muito educada, né? Porque a vontade que tem é da gente mandar para longe. Mas eu fui muito educada e perguntei: a forma como eu trato o meu pet impacta a sua vida negativamente? Obviamente a pessoa vai dizer que não estou pegando o dinheiro dela, não estou fazendo nada por ela. E aí eu falo: pois impacta positivamente a minha. Eu me sinto feliz por fazer isso por ele. E aí você desarma a pessoa, né? Porque realmente ela vai perguntar, realmente não tenho nada a ver com isso. Foi uma forma de dizer basicamente isso. Você não tem nada a ver com a minha vida, mas de uma forma educada, eu posiciono dessa forma. Legal. Você acha que o termo pai de pet incomodaria tanto quanto mãe de pet? Não sei. Dani, o que você acha dessa? O que você acha? Me conta, que eu quero ouvir a tua opinião. Eu acho que tudo que a gente faz, se a gente for, né, comparar na sociedade, tudo que uma mulher faz sempre é muito mais alvo de crítica e de julgamento do que quando um homem faz, né? Então, se você tem um filho e aí alguém chegou lá na sua casa, sei lá, 7 horas da noite, o seu filho ainda não tomou banho e não jantou, você vai ser a pior mãe do mundo, né? Como assim essa criança não tomou banho ainda? Como não jantou ainda? Se o mesmo acontecer com o pai, vai falar assim: a mãe não chegou ainda para alimentar a criança e para dar banho na criança? Né? Então, cadê a mãe dessa criança? Geralmente a pergunta é essa. E com o pet, é quase como se fosse uma ofensa, assim, porque, teoricamente, para nós, ser mãe deveria ser a 8ª maravilha do mundo, né? Deveria ser o prêmio máximo. Quando você se torna mãe, você atingiu o ápice da felicidade, você se tornou a pessoa mais importante do mundo, porque agora é o seu papel na vida,
né? E aí como você pode dizer que prefere, por exemplo, não ter filhos e para cuidar de um animal, né? Que não te entende, que não tem, para muita gente, tá? Não tem sentimentos, não troca com você, não traz nada de volta, você não está formando um cidadão para o mundo. E como o pai, nesse processo, muitas vezes não é relevante, ou até é relevante, mas ninguém olha para o papel dele ou não, eu acho que se ele fizesse pelo pet, ninguém ia ligar. Não tem julgamento. Não tem julgamento. Quantos caras você vê andando na rua aí com o cachorro dele na coleira e tal, e ninguém vai falar nada, ninguém vai questionar se ele pagou caro naquele equipamento. Não. Ninguém fala do meu marido, ele mima que só a nossa cachorrinha. Horrores. Ele, na verdade, ele não quer ir para restaurante que não aceita pet. No final de semana eu falo, vamos no restaurante, ele não aceita pet. Ele é um pai de pet, né? Mas ninguém julga. Exato. Alguém questionou pra ele por que você mima? Você mima demais a sua cachorra. Foi pra ele o questionamento? Foi pra você? Foi pra mim. Exato. Porque... E ele faz igual, né? Ele mima tanto quanto eu. E realmente vem pra cima da mulher. Você tem razão em relação a isso. Eu acho que não incomodaria, não. Se fossem os homens fazendo, e que muitos fazem, ninguém ia questionar dessa maneira, não. É mais com a gente mesmo. Acho que o problema somos nós. Como a gente falou no outro, né? Agora tem a mamãe reborn, que tá ótimo. Elas estão tirando esse peso da gente, né? Agora, ainda bem como o cachorro é um ser vivo, aí já deu uma amenizada pra nós, graças a Deus. Não é? Mas a mãe de pet é o novo ficar pra titia, né? Agora vai virar mãe de pet. Eu já ouvi isso. Vocês já ouviram isso, gente? Comentários horríveis, tipo assim, passou do tempo, agora vai ser a louca dos gatos, vai virar mãe de pet. Tem alguns que falam até mãe de planta, mas o problema é mais mãe de pet. E é o ficar pra titia de algumas décadas atrás. Em muitos casos, graças a Deus, tá? Que bom, porque tem muito pet que é muito melhor que muita coisa aí. Então, assim, que pena que ficam usando no lado pejorativo, né? Falando de julgamento, por que, Lívia? Por que você acha que incomoda tanto uma mulher ser independente financeiramente e administrar seu próprio dinheiro? Isso é fácil. É porque ela é dona da própria voz, né? Ela se posiciona, ela faz o que ela acha que tem que ser feito, ela não precisa baixar a cabeça, ela não precisa aceitar sem ela concordar. Então, aí essa mulher, né, que é dona da própria voz, ela passa a ser, muitas vezes, uma pessoa que incomoda, né? E é isso. Sinal que, quando a gente começa a incomodar, é sinal que a gente está no caminho certo. Isso se passou com um amigo meu. Você sabe que eu tenho um grande amigo, assim, que estava implicado no negócio do podcast, dos posicionamentos. Porque isso, como se a gente fosse até muito feminista, né? Porque o feminismo, inclusive, eu queria até fazer um parêntese quanto a isso, eu acho que o termo feminismo ele foi muito deturpado ao longo do tempo, né? O feminismo nada mais é do que a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Eu quero poder ocupar o mesmo cargo que um homem e ter o mesmo salário que ele. Eu quero poder votar como um homem. Eu quero poder ter um cartão de crédito como um homem. Isso é o feminismo, né? Então, houve algumas vertentes que deturparam o movimento que acabou que hoje a gente tem vergonha de falar que é feminista. Porque vão levar para o lado pior da situação, que não é o caso, né? E aí ele veio falar esses comentários, tipo, me criticando do programa, né? E eu peguei e falei, nossa, que bom, estou no caminho certo. Primeira coisa, então, quando você começa a incomodar, né, seja uma concorrência, até no mercado de vocês, se teu concorrente está incomodado, sinal que você está no caminho certo. Né? Porque quando você começa a subir, as pessoas não querem que você suba, elas querem te puxar para o mesmo nível delas. Então, pense isso como uma coisa boa. Não se importe das pessoas não gostarem de você, sinal que você está seguindo um caminho que deve seguir. Nossa, a Nath fala muito isso sempre, né? As pessoas não gastam tempo odiando pessoas insignificantes, medíocres. Se você começa a levantar o hate, se as pessoas começam a apontar, se você começa, por exemplo, a fazer um projeto e as pessoas falam, mas isso tá ruim. Bem, significa que tá evoluindo, porque se fosse ruim realmente, ninguém gastaria o tempo falando disso, né? Então, as pessoas sempre miram em quem começa a aparecer com evidência, porque ou elas não têm coragem de fazer o que você tá fazendo. Tem que tentar. Exatamente, e elas começam a apontar, tá errando porque tá aparecendo. E aí, não. Em vez delas fazerem e se colocar para julgamento, elas não têm essa coragem. Então você vira um alvo, por você estar fazendo uma coisa que elas não têm coragem. E aí, eu falo, até esse mês eu postei alguma coisa sobre isso, no meu perfil pessoal, né? Que eu falei isso. Em novembro, se você errou, parabéns. Sinal que você está tentando, que a grande parte não faz. Então, assim, é isso. É tentar.
É que nessa lógica de que quem paga a conta manda, né? É muito constrangedor para alguns homens, inclusive, e para muita gente olhar e ver a mulher ser dona desse poder, né? Ela não ser controlada. A questão financeira é um mecanismo de controle, né? E quando você tem a sua independência financeira e você gere o seu próprio dinheiro, isso incomoda muito. Você poder fazer sem pedir licença. Eu acho que muitos homens se sentem incomodados nessa posição de ver que é alguém que não seria controlável, e outras mulheres, acho que elas acabam sendo tocadas num lugar de é aquilo que eu gostaria de fazer, e como eu não posso, eu acabo criticando, né? E assim, não é qualquer homem que fica com uma mulher dona da voz, né? A gente está fazendo um trabalho aí de muitos anos empoderando essas mulheres, mas a gente também tem que educar os homens a como conviver com uma mulher empoderada, né? Tem homem que não consegue ficar com mulheres que não precisam financeiramente dele. Eu conheço pessoas que só se relacionam com mulheres que necessitam financeiramente deles. Eles não conseguem se relacionar com uma mulher bem-sucedida. Porque, de certa forma, a autoestima é baixa, né? Então, você tem que ter muita autossegurança, autoestima, para que você consiga manter um relacionamento assim com uma dona da voz, certo? Vocês concordam? Sim, com certeza. Lívia, qual julgamento sobre mulheres você quer que fique em 2025 e não volte nunca mais? Eu acho que tem um que eu acho que é péssimo, que a mulher é responsável pelo lar e pelo marido, né? Tem que cuidar, tem que fazer a mala, tem que fazer comida. Eu acho que isso é muito ultrapassado. Todo mundo tem uma vida ativa, todo mundo trabalha. Tá tudo bem se tiver, como se é o papel dessa mulher que optou ficar em casa, mas isso é um julgamento de que a mulher é responsável por toda a estrutura, para mim, tá fora. E vocês, o que vocês acham? Qual é o principal bandeira assim que as pessoas têm, esses julgamentos que vocês acham que tem que ficar para trás? Alguém quer contribuir com algum? Não, eu concordo com você. Esse ponto ele é muito relevante, porque a mulher acaba vivendo essa jornada dupla, né? Não tem, muitas vezes não existe essa escapatória. Você tá com seu marido, tá com seu filho em casa, o marido tá sempre mais cansado, a mulher não pode chegar do trabalho e estar cansada. Ela tem que ir lá fazer uma comida, lavar uma roupa, e isso tem que ficar para trás mesmo. Então, eu acho que é muito, muito relevante a gente levantar essa bandeira. As mulheres, elas precisam sim ter o seu momento. A responsabilidade é de ambos. Iguais, exato. Não é porque você é a mãe do filho, não. São os pais. Os pais, eles têm que ter as mesmas responsabilidades. Não existe divisão. A responsabilidade, ela tem que ser igual. Na minha vida tem que ser assim. Ser leve, né? Tem, total. Eu acredito que um que eu gostaria que ficasse em 2025 é quando a mulher se posiciona, ela é grossa. Quando a mulher levanta a mão numa reunião, ela é grossa, ela está querendo se aparecer. Não, a mulher está se posicionando porque ela tem capacidade técnica para isso. Ela não tem que ser vista com maus olhos por isso. Eu gostaria que isso ficasse em 2025 e nunca mais aparecesse, tá? Porque quando o homem faz isso, ele é aplaudido, ele é endeusado. A mulher não. É amarga, é por isso, é chata, é o pavão da mesa, da reunião, quer se aparecer. Não, eu acho que está na hora disso realmente ficar num passado e não trazer mais agora. Principalmente com essa questão do empoderamento feminino, tá sempre muito em pauta colocar isso, porque ela fala assim, é o posicionamento político, então começa a trazer muitos outros contextos que nem sempre estão relacionados com isso. Eu acho que o julgamento próprio da mulher tinha que deixado, sabe? Porque eu vi uma pesquisa esses dias, eu não lembro muito bem a porcentagem que era, mas em entrevistas de emprego, o homem, ele fala, eu sei fazer isso, mesmo não sabendo. A mulher, ela fica insegura em todas as questões, entendeu? Até com o que ela sabe fazer, ela não fala que ela sabe fazer. Então, acho que é esse julgamento próprio. Perfeito. Essa autoestima que a gente não tem, né? Você sabe que nas vagas de LinkedIn, só para elucidar o que você está falando, a mulher, ela só aplica para uma vaga quando ela preenche 100% dos requisitos daquela vaga. O homem, se preencher 50%, ele já aplica para a vaga. Olha aonde vai a nossa baixa estima. Né? Você sabe que foi feito um estudo, inclusive, que eu vou trazer, eu já falei em algum podcast, mas vou trazer de novo para vocês. Foi feito um estudo com estudantes que se formaram numa universidade nos Estados Unidos e foram para o seu primeiro emprego. 60% dos homens, no seu primeiro emprego, negociaram seus salários, contra 13% das mulheres. Mulher não negocia salário. Eu fui começar a negociar meu salário depois de mais velha. E mesmo assim, eu falava, nossa, que bom que estão me dando um emprego.
É esse o sentimento. A gente não tem essa autoestima, a gente tem esse patinho feio, a síndrome do impostor, desde sempre. A gente cresce achando que a gente não é boa o suficiente, né? Então, foi muito, muito bem pontuado por você. Acho que a gente precisa trabalhar esse empoderamento mesmo, essa autoestima, de saber que a gente é tão boa como qualquer outro homem quando está na sala, né? E que a gente tem a capacidade para ser quem a gente quiser. Maravilha, obrigada. Eu acho que o julgamento do comportamento e do corpo também precisa ficar para trás. E parar de associar isso com o caráter. Você vê uma mulher dançando e bebendo e acha que ela é uma má pessoa por causa disso. Vê uma pessoa que posta foto de biquíni e acha que ela não é uma boa profissional porque está sempre na praia lá pagando de gatinha, né? Então a gente precisa parar com isso e parar de achar que as pessoas precisam se sentir confortáveis no corpo que a gente acha que elas devem ter ou no comportamento que a gente acha que elas devem ter, né? A mulher fala alto, escandalosa, ri demais, nossa, que feio. Por que é feio? Porque é feio ser alegre? Não. Quem estipulou, né, o que é certo, o que é errado, o que é bacana, o que não é bacana, né? Fala besteira, não é uma pessoa séria? Por que não? Você não pode ter um momento de descontração? Você não é séria porque você fala um palavrão de vez em quando? E por que só a gente não pode? Eu acho que mais do que um comportamento que a gente queira deixar em 2025, a gente tem que levar um para 2026, que é causar constrangimento. Uma coisa que eu tenho praticado as pessoas que tentam colocar você num lugar de constrangimento, eu começo a inverter o papel dela. Eu trago ela para ela ser exposta. Não, mas por que você está fazendo isso? Por que você está me colocando nessa posição? Por que eu não posso falar alto? Por que eu não posso fazer isso? E deixar ela no constrangimento. Exatamente como o caso que você fez da questão do pet. De falar assim, não, mas eu me sinto bem. Por que isso te incomoda? E trazer isso para todas as mesas possíveis. Mas por que isso te incomoda? A pessoa ela tem uma mudança de posicionamento a partir do momento que ela entra em constrangimento. E aí, toda vez que ela for tentar repetir esse padrão, que às vezes vem de muito tempo, ela vai repensar, porque ela não quer passar pelo constrangimento. Muito interessante isso, né? A gente tem um nome para isso, né? Constrangimento pedagógico. Constrangimento pedagógico é o que as mulheres têm que fazer em 2026. E cada vez mais, trazer constrangimento pedagógico. Aprendi mais um termo, constrangimento pedagógico. É muito interessante, de fato, né? Exatamente. Porque aí você devolve o desconforto, né? Você tentou me deixar desconfortável, então eu vou te devolver esse mesmo sentimento agora. É ruim, né? Mas é difícil fazer, né? Não, é só na primeira vez, depois que você pega aí. É um exercício. Depois que você pega o gostinho. Eu não sei se eu tenho cara de brava, que as pessoas hoje em dia, elas não tentam me deixar tão desconcertada nos lugares, assim, porque minha voz é alta, eu falo, você sabe como é que eu sou, né? Parece um elefante numa loja de cristal. Mas, enfim, aí acho que as pessoas têm medo de me falar essas coisas, então, graças a Deus, eu não estou precisando passar por isso. Que bom! Mas quando vier, vou lembrar do constrangimento pedagógico, com certeza. Qualquer situação que você fala assim, nossa, isso tá errado, constrange a pessoa. Constrange ela, e principalmente publicamente, porque normalmente essas pessoas gostam de deixar a pessoa incomodada, acolhida em público. Devolva. Porque nesse momento que ela não espera que você vai ter a coragem de posicionar dessa forma, de inverter a situação para ela. Tem até um caso quando a pessoa é grosseira com você, aí você faz um carinho nela e fala, nossa, você tá tendo um dia difícil, você quer transferir a reunião? Na hora ela percebe, ela fica tão desconcertada, né? É o constrangimento. É o constrangimento pedagógico, né? A gente ampara perguntando, tá tudo bem? É verdade. Em rodas sociais eu tinha o hábito de perguntar, você quer um abraço? Tá precisando de um abraço? Aí a pessoa já desarma. Exatamente. Fala, opa, acho que eu passei do ponto aqui. Verdade, ótima dica. Lívia, o que você aprendeu sobre não pedir permissão? Eu acho que não pedir permissão que não tem a ver com a educação, tá? A gente tá falando do eu pedir para fazer as coisas. Eu acho que tem muito a ver com a independência financeira, né? É você ter o seu próprio dinheiro para poder ser dona da voz, né? Eu fico muito feliz de poder ter o meu dinheiro, de poder, obviamente, não quer dizer que eu não converse com meu marido, não quer dizer que eu não pergunte a opinião dele sobre diversos temas que são financeiros da casa, apesar do dinheiro ser meu e ele ter o dele e a gente ter o nosso, né? Mas eu acho que o lance de ter essa independência te traz esse poder, né? De poder fazer o que você quer.
E vocês acham? Vocês concordam? O que vocês acham? Com certeza. Tem a ver com ser independente financeira? Como é que vocês veem o lance do pedir permissão? Acho que além também da questão financeira, tem muita questão da confiança para você conseguir fazer isso. Eu acho que tem dois lugares. Até que porque essa questão do financeiro, ele também te traz confiança, mas se você tiver baixa autoestima, insegurança, você ainda tem dificuldade para isso. Verdade, totalmente. Eu tenho, a gente estava até comentando, não foi, Dani? Eu tenho um caso de amigas que são super bem-sucedidas, ganham super bem, e ela não pode decidir se ela pode comprar uma bolsa ou não com o dinheiro dela, porque quem controla é o marido. Gente, fiquei passada com essa informação. Então tem a ver também com isso, não é só independência financeira, é independência emocional. O mais triste é que não são casos isolados. É a maioria. É surpreendente. É surpreendente, mas é a maioria. Você sabe, quando eu ouvi, eu fiquei chocada. Ela ganha o dinheiro da casa, ela ganha mais que ele, inclusive. Aí, a gente tá falando de algum procedimento, era botox, eu acho, alguma coisa. Ai, não, porque vai ser o maior problema, pro marido vai reclamar. Falei, vem cá, mas o dinheiro não é seu. Mas ele que organiza, ele que administra. Aquilo me suou como uma coisa horrorosa, assim. Eu fiquei assim, não é possível. Né? Ainda uma ferramenta existe. de controle. É uma ferramenta de controle. E aí tem a ver com a parte emocional e não financeira, porque o financeiro é dela, no caso. Que é mais grave ainda, porque se o financeiro é dela e tá sendo controlado pelo parceiro, ela tá realmente na pior posição do mundo que você pode imaginar, por causa da insegurança. É surreal isso. Lívia, qual foi o momento em que você mais sentiu a força de outra mulher te apoiando? Então, gente, eu tenho sentido isso mais agora. Eu acho que eu fazia parte do Mulheres Inspiradoras, que é uma plataforma, né, de mulheres em cargos de liderança. São muitas mulheres, uma ajuda a outra muito lá. O que eu sinto? Eu sinto que, profissionalmente, quando a mulher ela já está mais bem-sucedida, ela puxa muito a outra. Uma ajuda a outra. E eu sinto que as mulheres que estão lá, desesperadas, não estão onde gostariam de estar na carreira, elas são muito competitivas com outras mulheres dentro do mercado, dentro do trabalho. Não sei se você concorda. Você concorda com isso? Você vê essa diferença? Vi, já passei. Já passou? Já passei. Da competição entre mulheres dentro da Da empresa? sim. Mas você já recebeu uma mão de uma mulher que talvez fosse mais bem-sucedida, que te apoiou, que te trouxe junto? Não. Ainda não. Ainda não passou por isso? Não, já passei. Desculpa, já passei, sim. Minhas amigas. Elas Sim. sempre estão lá. Então, eu tenho percebido isso mais, né? Eu acho que as mulheres estão começando a acordar e perceber que a gente juntas é muito poderosa, Sim. né? Que a gente tem um poder incrível e por mais que a gente tenha sido estimulada a competir desde nova, seja por corpo, seja por homem, seja por trabalho, elas estão percebendo que isso é coisa do passado e que isso não é interessante fazer, porque a gente junto é muito poderosa, né? Então, graças a Deus, eu acho que a gente está dando esses passos. O podcast veio para isso também, que é para a gente falar sobre isso. Aqui uma mulher ajuda a outra, tá, gente? A gente ajuda, a gente ama outras mulheres. Eu sempre priorizo equipes femininas. Você vê que a grande maioria aqui são mulheres que trabalham comigo. No banco, você sabe que a minha banker são mulheres. Eu sempre fiz questão de escolher time feminino, porque eu confio muito no poder das mulheres e eu sei que a gente unida, a gente vai longe. Sim. Lívia, aproveitando essa pergunta, a gente sabe que a rivalidade feminina, ela existe. Você já viveu algum momento em que percebeu que não foi uma vontade sua, mas foi uma pressão da sociedade, essa rivalidade? Muito, a vida toda. Como eu mencionei, a gente fica muito competindo umas com as outras, né? Mas eu já me peguei fazendo isso também, tá? Inclusive na época que a gente começou a gravar. Eu lembro que eu cheguei a ver, né? Você começa a olhar os Instagrams e eu me percebi fazendo o julgamento, porque esta mulher tinha muitas fotos de sutiã, de biquíni, com muito corpo à mostra. E, cara, o pensamento veio, o julgamento na minha cabeça, de eu julgar o comportamento daquela mulher pela forma como ela se expunha na internet. E graças a Deus, cara, eu falei, cara, isso é julgamento. Por que essa mulher faz isso? Talvez ela trabalhe com o corpo dela, de fato, talvez ela ganhe dinheiro com isso, talvez ela faça propaganda, talvez ela não tenha a presença de um pai, talvez ela seja insegura e ela queira mostrar. Existe sempre uma razão por detrás de toda ação, né? Então, por que eu vou julgar essa mulher ao invés de olhar com os olhos de amor? Por que ela está fazendo isso? E por que ela tem que ser uma pessoa ruim ou uma pessoa desqualificada por conta das coisas que ela mostra, né? Então,
E, gente, é orar e vigiar, porque os pensamentos vêm a todo momento. A gente é humano, a gente está aqui para evoluir, né? E a gente vive numa sociedade julgadora. Todo mundo julga todo mundo. Então, eu acho que o mais importante é a gente ter essa consciência que aquilo é julgamento e a gente reformatar aquele pensamento. Opa, isso é julgamento. Porque ele vai vir. Independente que você esteja num momento de transição, né, de melhoria, ele vai vir. Então, acho que o lance da humildade é ter a lucidez que aquilo é um comportamento julgatório, né? Então, graças a Deus, eu consigo hoje detectar quando eu estou julgando aquela pessoa e eu não estou sendo real com os meus sentimentos, eu não estou olhando com os olhos de amor. Então, isso, graças a Deus, eu tenho evoluído bastante como ser humano. E voltando a falar sobre relacionamento, que mito sobre relacionamento você acha que tinha que ser cancelado? Cara, eu acho que o principal mito é que relacionamentos perfeitos existem. E na minha clara concepção, nada é perfeito para ninguém, né? São seres humanos diferentes, que foram criados diferentes, e não existe relacionamento perfeito. Eu conheço vários casais que postam fotos apaixonadas, eu sei que eles se odeiam. Aliás, acabei de saber, de pouco tempo, vivia postando foto apaixonada, parará, e estão separados. Olha só, vai até mais grave. Então, gente, relacionamento perfeito não existe. Existem pensamentos diferentes, controvérsias, né? Graças a Deus, porque a unanimidade ela é burra, graças a Deus a gente pensa diferente e a gente pode colocar o nosso pensamento diferente. Mas para as pessoas pararem de ficar olhando esses relacionamentos, ai, que perfeito, eles são um casal perfeito. Não existe isso. Para ninguém. Vocês concordam? Eu não sei se eu tô viajando ou vocês vivem também um relacionamento perfeito, eu tô aqui viajando também. Me contem a opinião de vocês. Eu acho que esse tipo de imagem só gera frustração, porque você tá sempre se comparando e parece que você nunca chegou lá, né? A gente é educado desde a cultura, do cinema, das novelas. É legal, o relacionamento é perfeito porque quando fica junto acaba, né? O Felizes para Sempre, a gente nunca vê o depois do Felizes para Sempre, né? Termina no beijo, você fala, ai, que lindo. Eu acho que isso educa a gente muito mal, cria expectativas irreais. E na rede social, eu costumo falar até, eu falo muito para os meus alunos, que a rede social é a pessoa, a gente mostra ali a pessoa que a gente gostaria de ser, né? Então você seleciona o seu melhor ângulo, a sua melhor imagem, você posta só quando você está nos melhores momentos. Sim. Só que isso vai criando um filtro que você convence a você mesmo daquela vida que não é de verdade. Se você olhar o seu próprio perfil, você vai falar, essa não é a minha vida. Gente, meu perfil é a prova disso. O meu perfil. Todo mundo acha que eu não trabalho, eu só viajo na minha vida. E não é que eu só posto quando eu viajo normalmente. Não que eu não viajo, eu viajo muito, mas eu trabalho muito, né? Então, assim, ninguém vai postar esperando o ônibus no calor, com problema de saúde em casa, ou o dia que não consegue pagar uma conta, ou o dia que tá comendo um ovo mexido dentro de casa com arroz porque não fez almoço. Cara, isso faz parte da realidade de qualquer pessoa, tá? Então... E no relacionamento é isso, porque, ai, olha que lindo, estão jantando juntos, olha que paixão, olha que amor. Você não posta o dia que você quer catar a mala da pessoa e jogar pela janela. Exato. Né? Com aí certeza. Você não vai postar, você vai, né, que você fala assim, por que você existe? E você pensa isso. Né? Só que você não posta. E aí isso é muito problemático, porque faz a gente se sentir frustrado. Porque você olha todo mundo tão feliz e parece que só o seu que não é legal, né? E você acha que essa nova geração tá com problema para fazer esse discernimento entre realidade e vida social? Você sente isso? Com pessoas mais velhas e mais novas, por exemplo. Porque a pessoa mais velha, ela sabe que não é real. Eu não sei se também todo mundo, né? Tem gente que mistura. Mas a geração nova já nasceu com a rede social. Será que elas acham que essa é a vida real? Eu me pergunto isso. Eu acho que é uma geração, a gente ainda vai ver a gente já começa a ver problemas e a gente vai ver problemas muito mais graves se você começar a observar o comportamento de meninas muito novinhas, por exemplo, que com 9, 10 anos de idade querem fazer skincare, querem produtos de beleza, pessoas se submetendo a procedimentos estéticos cada vez mais jovens. Se sensualizando muito jovem. Querem ir a lugares instagramáveis. Às vezes você não tá lá nem se divertindo, porque você vê muitas rodinhas ali em que tá cada um no celular. Mas quando você olha a postagem, parece que estava muito legal, né? Esses dias eu achei muito incrível, assim, a minha filha foi num aniversário e tal. E aí, quando eu cheguei, eu falei, aí, deixa eu ver as fotos, não sei o que. Ela fez assim, a gente escolheu não tirar. Uma pessoa levou uma máquina digital,
tirou algumas fotos e eles para poder curtir a festa. Eu fiquei muito orgulhosa. Eu falei, poxa, que legal, porque o que a gente vê é justamente o contrário. Você tem que estar produzido de um jeito porque vai ter as fotos, você precisa estar com uma determinada aparência para fazer o vídeo, para não sei o quê. E aí, fora disso, não tem mais nada. O resto não vive o momento. Então, eu acho que, tanto para relacionamento, como para qualquer outro tipo de socialização, essa geração vai sofrer bastante. Mas tem um ponto. Desculpa. Mas tem um ponto muito importante também. A gente que teve uma adolescência ainda numa transição entre o analógico e o digital, também tem que dar graças a Deus, porque as coisas não ficaram registradas. Nem tudo que a gente passou na vida merece um registro. Então, não é? Ave Maria! A minha adolescência, graças a Deus, foi analógica. Graças a Deus. A gente não tinha provas o tempo todo, a gente não estava sendo filmado o tempo todo, então a gente teve algumas experiências que talvez essa geração não possa viver. Eles não têm a liberdade de falar, não vai ter ninguém me filmando ali, porque tá todo mundo com o celularzinho aqui, ó. Tá acontecendo alguma coisa. Exato. Gente, vocês viram aquele negócio que aconteceu com a namoradinha do filho da Angélica e do Luciano Huck? Gente, uma bobeira adolescente, que todo mundo já passou. A menina pediu pro menino a conta dele lá, particular do Instagram, o Dix, né? Pediu e a namorada não gostou. Gente, quem nunca passou por isso? Quem não, tipo, você olhou pra ela, por que fulana pediu seu telefone? Gente, quem nunca passou por isso? Virou uma comoção, envolveu os pais, a Angélica se pronunciou, porque ela curtiu o comentário do não sei o quê. Aí viram que ela curtiu o comentário da pessoa que criticava a namorada, virou um salseiro, terminou o namoro, ficou uma coisa horrorosa. Os adolescentes não podem mais ter uma tretinha adolescente, porque vira uma coisa monumental, assim. Rolou pronunciamento e tudo. Coisa bizarra. Porque a menina pediu o Instagram e a outra ficou com ciúme. Ai, que preguiça! Que preguiça! Bizarro. Mas você imagina o impacto psicológico disso. Gente, você não pode ser um uma adolescente garota, normal. É uma garota. Uma garota. Pô, a gente errou muito quando era garota, gente. Graças a Deus. Então, coitada. Agora é tudo um expose, já acabou. A menina acaba. Olha o dano que causa na autoestima da pessoa, né? Diga, Raíssa, o que você queria. Eu ia falar que eu tenho uma prima de 15 anos e ela. O sonho dela é colocar silicone já agora. E aí eu fui conversar com ela, eu falei, mas por quê? Não precisa agora, se você é mais adulta, sentir que precisa, tudo bem, mas agora você é muito nova. Aí ela começou a chorar, ela falou, porque no TikTok todo mundo é muito perfeito. Olha, você vê tipo, o deles, né? Na minha época não tinha isso. Algumas mudanças geracionais que a gente tem visto, que na nossa época de adolescente, você não queria ser igual aos outros. E hoje, as pessoas elas querem ser igual aos outros o tempo todo. Tanto que você vê também uma questão estética, de aparência, sendo muito construída, né? As pessoas uma padronização. Uma padronização. E na nossa época, não. Pelo contrário, eu não quero ser igual a ninguém. Você viu os cabelos diferentes, era um posicionamento, né? Agora é tudo igual. É engraçado que eu tava até comentando isso com alguns amigos meus, que agora eu tô achando até sexy dentinho torto. Porque agora tá todo mundo com aquele dente. Olha, que lindo esse dente. Mas você ir pra balada agora é muito diferente, porque todo mundo tá assim. E TikTok, dancinha. Eu falei, gente, pelo menos na nossa época é aquele axé, né? Que todo mundo virava. Soltava, né? Não, se soltava no axé, tinha dancinha, mas agora é todo mundo nesse negócio aqui, tá? E não dança. Coreografia, você tá Não, você imagina o nosso boquinha da garrafa hoje em dia, né? Não. A nossa banheira do Gugu hoje em dia. Você sabe o que é pior? Meu pai foi inventar na minha adolescência de comprar a primeira filmadora de casa, então infelizmente eu tenho registros com as primas dançando as músicas da El-Chan, Bambolê, tentando passar por debaixo da cordinha. Quem nunca? A gente passava horas na frente da TV imitando a coreografia e tal. Provas cabais, desde aquela época de que eu tenho zero coordenação motora. E a banheira do Gugu. Meu Deus, o que a gente era? Era tão legal, gente, eu amava aquilo. Eu adorava essa galhofa toda, que não tinha problema. Hoje tudo é ofensa. Antigamente eu gostava de morango, você gostava de maçã, tava tudo bem. Agora eu não gosto, eu vou falar que mal. Mas por que você não gosta? Não dá. A gente se tornou um ambiente bélico. A gente precisa aprender a respeitar mais a opinião das outras pessoas. Né? O problema é que a rede eterniza as coisas, né? Tipo, a gente não tem mais o direito de mudar.
Você falou uma coisa da qual você não se orgulha, mas se a gente não tiver o direito de mudar, se a gente está aqui é para evoluir, não é? Mas você falou uma coisa lá e alguém gravou e isso está na rede. Parece que aquilo vai ser você para sempre, né? Você não tem o direito de refletir, de mudar, de trocar de opinião, de falar, não, eu aprendi com isso, não, eu não penso mais assim. Gente, a gente muda de ideia todo dia e graças a Deus, né? Imagina se você pensasse, a gente amadurece, se você pensasse como você pensava quando você tinha 20 anos, onde é que você ia estar agora? Né? Que tipo de delírio romântico você ia estar buscando incessantemente e não ia achar. Que bom que a gente muda. Mas o problema é que a rede eterniza isso, né? E aí vem a cultura do cancelamento, né? Exatamente. Começa a cancelar as pessoas na internet e começa o problema. Mas Você não pode falar mais nada, gente. Mas existe o exagero também de você precisar ensinar pessoas muito idosas que tiveram acesso à educação, a tudo como são as coisas. Também existe o lado da pessoa ter o direito de errar, de aprender com isso, mas também ninguém é obrigado a ficar ensinando por 30, 50, 60 anos, o que é uma coisa que todo mundo tem acesso. Não precisa errar todo dia, a década toda, né? Eu acho que existe erros e erros, né? Sim. Hoje a gente tem acesso à informação, então você tem noção do que é prejudicial, do que é certo, do que é errado. Se eu não sei sobre um tema, é só ir lá no Google procurar me informar. Eu não preciso falar asneira para saber que aquilo é errado, para ofender alguém. Tá? Então eu acho que existe essa separação. Erros e erros. Então eu acho que o cancelamento ele pode ser bom para mostrar essas pessoas o quão escrotas elas são, e também existe também erros banais. Hoje eu gosto de azul, amanhã eu gosto de vermelho. Aí não existe julgamento, sabe? Eu acho só que há um excesso de julgamento. Eu acho que todo mundo resolveu virar juiz da vida de todo mundo. Então, antigamente, a pessoa poderia ser um escroto, como até você falou, uma pessoa ruim, e falar, tá tudo bem, eu simplesmente posso não ter essa pessoa perto de mim, você entende? O que eu percebo é que hoje as pessoas querem ter uma opinião sobre tudo, as pessoas querem julgar todo mundo. E tem coisas que você não precisa ter uma opinião. Eu simplesmente não quero me envolver, eu não tenho opinião sobre isso, ou a pessoa errou, ela tem o direito, como a Dani falou, de melhorar, né, amanhã. Então, assim, eu acho que a gente está numa cultura de julgamento. E é horrível, porque com a mesma severidade que você julga, você eventualmente vai ser julgado. Então eu falo assim, não cabe a mim julgar essa pessoa, eu acho que ela tem que fazer uma reflexão, ela está errada, o que eu posso optar é ter ou não aquela pessoa na minha vida. Então se, por exemplo, eu vejo um Instagram que posta um conteúdo que eu não gosto, aí eu vejo as pessoas com hate, falando, brigando, cara, eu paro de seguir. Como é que eu posso dar esse poder a um terceiro de me tirar do meu centro? E a gente tem feito isso, as pessoas têm sido más, muitas vezes, para querer julgar e tratar uma pessoa ruim, porque elas são infelizes com a própria vida. Porque elas querem se sentir melhor, né? Parece esses juízes na internet. Assim. Até se sentir importante. Vou destilar aqui minha opinião, meu veneno. Né? Às vezes a pessoa já tá mal. Eu vou dar um exemplo claro quanto a isso, gente. Pode até gerar hate aí, como eu tô naquela fase que eu não me importo com o que as pessoas estão falando. Eu queria dar o exemplo da Virgínia, que ela se separou do Zé Felipe. Menina, todo mundo acabou com a raça dessa menina. Como se ela fosse uma interesseira, quando ela começou a namorar com o Vini Júnior, tá? E assim, porque ela mexe com o jogo, Neymar, todos esses artistas aí mexem com o jogo também. Por que o julgamento, as pedras foram por cima da menina? Né? Aí ela resolve se separar, que na verdade ninguém sabe direito o porquê, e pode ser porque simplesmente eles não quiseram. Aí todo mundo vai lá, enaltece o homem com seu novo sentimento e fala, coitada dela, tratando mal a menina, desmerecendo a menina, e agora que ela tá com o novo namorado dela, que tem muito dinheiro, falando como se ela fosse uma interesseira. Olha só o papel, a mulher é interesseira. Para quem não sabe, ela é milionária, ela tem muito dinheiro, ela não precisa do dinheiro de homem nenhum, e tá me incomodando a forma como estão acabando com essa moça. Porque todo mundo virou juiz. Por que estão enaltecendo o menino e acabando com a raça da moça? Inclusive falando da moça, do jogo. Todos esses homens aí fazem propaganda para jogo. É quando a menina faz, ela é o problema. Então, assim, sejam menos cruéis, sabe? Eu acho que as pessoas têm que cuidar mais da própria vida. As pessoas têm que ter mais amor no coração, julgar menos. Para toda a história, existem 3 versões. A de um, a de outro e a real. Que muitas vezes ninguém sabe. Então, assim, vamos parar de julgar, de apedrejar pessoas, porque ela por si só já deve estar passando um momento de muita dor,
né, que é uma separação com filhos, que já é um momento de muita dor, para aguentar todo esse ódio que está sendo destilado contra ela. Desculpa, eu desabafei, é porque eu normalmente não dou minha opinião em coisas polêmicas, vocês sabem, mas eu estou há muito tempo angustiada com as pedras que jogaram nessa moça, e assim, eu quero dizer que existe muita gente precisando arrumar ocupação ao invés de ficar julgando a vida dos outros. Não sei o que vocês pensam, se quiserem falar, se posicionar, por favor, fiquem à vontade. Eu concordo, e inclusive com a Luísa Sonza foi a mesma coisa quando ela terminou com o Whindersson, né? Então, é isso mesmo. Coitada. É mulher. É mulher apedrejando outra mulher. Eu só pensava, a hora que ela estava se separando com 3 filhos pequenos, o meu sentimento foi, poxa, coitada dessa moça que vai ter que lidar com esse processo psicológico com essas crianças e tudo mais. As pessoas já estavam falando todo o restante. Porque ela já é menos mãe, porque ela vai para Barcelona encontrar com Porque ela tá querendo ser feliz, porque ela tá querendo ter a vida dela. Eu não tô aqui fazendo julgamento que é certo e errado que ela faz, mas eu não tenho necessidade nenhuma desse hate que essa moça tá levando na internet aí à toa. É uma mãe de família, é uma trabalhadora, tem o dinheiro dela e, a propósito, não precisa do dinheiro de nenhum homem para estar sendo chamada de interesseira. Esses dias saiu uma publicação sobre escolaridade de alguns artistas. E o ex-marido dela estava nessa lista. E eu fiquei surpresa ao ver que ele abandonou os estudos no 7º ano. Ele saiu da escola, ele optou por não continuar estudando. De uma família muito rica, vive de herança e por conta da herança musical criou a carreira dele em cima disso. Mas imagina se fosse uma mulher que tivesse abandonado os estudos, né, para se apoiar na herança de quem quer que fosse, né? E ele está agora namorando uma outra cantora muito famosa também repercutiu muito uma cena que eles protagonizaram esses dias. Estavam num local e quando ele se deu conta de que estavam filmando, ele apertou o seio dela. E ela viu também que estava filmando e tentou disfarçar, ficou numa baita saia justa ali. E assim, todo mundo achou engraçado que ele fez isso. E, poxa, que isso? Ele apertou o seio da namorada na frente de propósito, assim, né? Uma coisa totalmente de intimidade, mas quando é o cara que faz, ninguém julga, né? Todo mundo achou muito engraçado. Ai, que fofinho, ele tá apaixonado. Alguém apedrejou o Neymar, o Vini Júnior, por estarem fazendo propaganda de jogos? Eu não ouvi ninguém falando. E tem um ponto similar entre essa questão da Luísa e da Virgínia, que é o seguinte: em nenhum momento o ex-marido, o ex-namorado veio publicamente falar, não, mas isso não aconteceu. Eles permitem o hate. Eles se dão a liberdade. O homem tem a liberdade de permitir o hate da mulher. Agora, ela não sair em defesa dele, que é um bom pai, que vai ver as filhas, que é basicamente fazer o mínimo. Todo mundo, ela não gosta dele, ela está com raiva porque ele está com outra mais nova, uma que deixa ele ser ele. Não, mas ele se posicionar falando que, não, isso não aconteceu, deixem ela em paz. Não, eles nunca fazem isso. Nunca. Inclusive, ela ajudou muito ele na carreira. Porque ninguém ia pro show, ninguém fazia. E ela foi uma moça que ajudou. Ela postava as dancinhas das músicas dele que viralizavam. Então, assim, mais amor, por favor. Mais amor, por favor. É só essa a palavra, a frase. Em 2026 que tem a sororidade, né? Que a gente pare de olhar para outras pessoas com rivalidade. Com certeza. E amparem umas às outras. Lívia, o que mulheres precisam fazer para viver saudavelmente um relacionamento? Eu acho que o passo 1 é se amar. A gente tem que saber nosso valor, a gente tem que se amar. Só assim a gente consegue dizer não para as coisas que a gente acha que a gente merece mais, sabe? Então, o amor próprio. Isso é construído, não é fácil. É muita terapia, é muito autoconhecimento, é tratar as feridas que causaram uma baixa autoestima muitas vezes. Tem casos mais graves, são mulheres, por exemplo, que têm uma baixa autoestima porque sofreram qualquer tipo de abuso psicológico, sexual, que seja, né? Então, se cuidar mesmo e se amar, né? E saber que tem o seu próprio valor. Quando a gente se ama, a gente está pronta para deixar outra pessoa nos amar. Então, o primeiro amor é o próprio. É o primeiro de todos eles. Perfeito. O que ninguém te contou sobre ser uma mulher bem-sucedida? Cara, tem muitas coisas, né? Ninguém sabe, cada um sabe a dor e a alegria de ser quem é. Eu sempre falo essa frase. Nada vem fácil. A vida não é uma plantação de moranguinhos, né? A gente se cobra muito, a gente quer o tempo todo produzir, a gente às vezes está cansada e tem que sorrir, tem que chegar em casa e ser esposa, tem que chegar em casa, muitas vezes ser dona de casa, ser mãe, né? Dos meus pets, no caso.
Então, nem todo dia é incrível. A gente tem que fazer coisas que a gente não gosta também, faz parte. E tá tudo bem. Eu acho que tudo tem um preço, né? O ônus e o bônus. Para tudo na vida, existe um ponto bom e um ponto ruim. Para as coisas boas, para as ruins. Casar tem um ponto bom, tem um ponto ruim. Ser solteiro, da mesma forma. Ser mãe, mesma coisa. Não ser mãe. Então, não é fácil para ninguém, sabe? Não é fácil, mas só vai lá e faz, sabe? Sinta que você está feliz, dê seu melhor. E é isso. As pessoas que acham que te apoiam vão estar do teu lado. Você concorda? Sim, concordo. A vida não é morango, né, gente? Uma vida poderia ser. Poderia ser. O pessoal tem que parar. O pessoal tem que parar também de falar assim, você só tem que ser, pra ser bem sucedida, você tem que ter ralado. Não pode vir fácil. Não romantize, né? Eu acho Pronta pra ser herdeira. tô pronta pra ser herdeira, nascer Beyoncé. Pode vir fácil. Ser uma Nepo Baby, né? Exatamente. Ai, se for fácil, não tem graça. Tem sim. Ou se tem. Não precisa romantizar, trabalhar 48 horas assim seguidas. Vamos devagar, também funciona. E Lívia, qual foi seu maior não do ano que salvou sua saúde mental? Foi ter diminuído o ritmo do podcast. Eu estava muito estressada, eu estava muito cansada, com muitas coisas ao mesmo tempo. E queria até agradecer vocês que entenderam o meu momento, né? E eu falei, eu não consigo manter no ritmo que estava, eu estou exausta. Tinha dias que eu tinha vontade de chorar de cansaço. E eu falei assim, eu não quero manter como... Vamos repensar a estrutura do podcast. O que a gente vai fazer para o ano que vem, né? E esse ano. E a gente acabou discutindo e definimos muitas estratégias diferentes, que foi ótimo, né? Porque fez a gente pensar um pouquinho fora da caixa. Para a gente justamente acomodar esse meu ritmo de vida profissional. Acho que foi esse. E vocês? Alguém disse algum não muito poderoso esse ano? Eu disse. Que não, você disse? Da responsabilidade às pessoas que são responsáveis pelo aquilo. Não ficar agregando, não agregar coisas que não são minhas para agradar o próximo. Eu acho que isso foi libertador. Dá para cada um cuide da sua caixinha, cada um cuide da sua casinha. Isso não é problema meu. Exato. Cada um cuide do seu. E isso foi ótimo. Foi uma coisa que eu, agora, como mãe de um bebezinho de 7 meses, eu comecei a dar responsabilidade para cada um. Não vou abraçar tudo, não. Deixa que cada um se resolva. Mas alguém deu um não muito, muito bom esse ano, assim, que tirou um peso das costas? Vocês lembram de ter dado um não legal? Esse ano não, mas já foram tantos. Foram. Me diz o importante da sua vida. Limites no ambiente de trabalho. Essa mania de a gente achar que precisa fazer mais para merecer o mesmo, né, que outro. Aprender a colocar o limite, colocar a opinião. Isso é uma coisa que eu aprendi a duras penas, mas hoje eu consigo entrar em qualquer sala e não abaixar a bola para ninguém. Se eu estou dentro daquela sala, eu mereço estar ali como qualquer outra pessoa. E a minha opinião vale tanto quanto. Então, não tem posição, não tem chefia, não tem homem e mulher que me intimide e que me impeça de falar o que eu penso. Muito legal. Esse ano, particularmente, eu tive uma situação onde trouxeram alguns questionamentos do qual não aconteceu, e eu tive o posicionamento de não, isso não aconteceu, eu não vou abaixar a cabeça, eu não concordo, eu não aceito, você terá que provar para fazer isso, em mesas de reuniões onde eu nunca, em anos anteriores, eu imaginei que eu me posicionaria daquela forma, mas não aconteceu, não aceito, não é. E te ajudou de alguma forma? Assim, apesar da situação de falar isso, de você falar, nossa, eu coloquei muita coisa em risco, você fala, não, mas eu não me coloco nesse lugar, não aceito que me coloquem nesse lugar. E outros não também que aconteceram, pessoas que não acreditavam no potencial, vieram, não, abaixa o valor. Não abaixo. Não vou desmerecer eu ou o meu time para caber nisso, não é seu momento agora. Que bom, se sentiu libertada, tá se libertando até agora. Você tá vendo que até agora ela tá se libertando do não. Agora não é seu momento, é a melhor frase. A frase do ano pra mim é, agora não é o seu momento. Porque normalmente as pessoas tentam forçar a gente a fazer isso e você fala, não é, você não precisa falar não. Você fala, não é seu momento. Boa, gostei. Não é seu momento. Educadamente falar, hoje não vai dar, não. Passa amanhã. Volta outro dia. E qual convidado mais te surpreendeu, para o bem ou para o caos?
Nossa, foram muitos, muitos. Teve uma que me marcou muito, me emocionei muito, foi a Atualá, a história de vida da Atualá, Carolina. Saiu ano passado, acho que episódio da Atualá. Uma história de vida linda, ela é uma mulher incrível, uma espiritualidade maravilhosa, e as coisas que essa moça viveu ao longo da vida, assim, por isso que eu falo, né? Você define quem você é. Ela usou toda a dor para se transformar numa potência. Aquilo me marcou muito, assim. Porque tem gente que se vitimiza, que entra em depressão, que vai para baixo, entra no outro ramo da vida. Ela usou aquela raiva para impulsionar e ela se tornou uma potência, de fato, de mulher. Então, ela me surpreendeu muito. Foram muitos que me surpreenderam. Próprias que batom na taça, né? Tinha muita mulher à vontade, assim. E são mulheres executivas, bem-sucedidas, que naquele momento estavam sem máscara nenhuma, contando tudo. A gente falou sobre muitos assuntos engraçados. Me surpreendeu também o posicionamento delas, né? Qual foi a frase que a gente se surpreendeu? Amor ou dinheiro? Qual foi? Foi o amor ou dinheiro? Qual foi? Ai, gente, eu respondi dinheiro. Amor ou dinheiro? Aí... Não, dinheiro. Eu respondi dinheiro. Né? Mas não é dinheiro sem amor. É porque, assim, a gente não vive de amor. Né? Precisa do dinheiro também, gente. Para manter um relacionamento, para eu ter, inclusive, saúde. Saúde. E é isso que me saúde surpreende, mental. né? E saúde As pessoas poderem falar isso sem tabu, que não seja um tabu. Né? Porque qual é o amor? O meu já tem, é o amor próprio. Aquelas é o amor próprio, é o principal. Então o dinheiro pode vir em segundo. Então, foi muito legal. Teve outro convidado que surpreendeu muito vocês? Teve o doutor Renê, Luiz, a Debate. Teve muito convidado bom. A né, Luiz Barsi também, a maturidade. Incrível. Muito jovem, muito madura, Muito né? madura. Luiz. Ai, todos, na verdade, né? Todos foram incríveis. Eu acho que sempre traz uma surpresa, alguma coisa que você não imaginava ouvir, né? Até quando vai falar de saúde, sempre vem uma fala, alguma coisa que ou vai de encontro com algo que você sente ou que você viveu, ou você encontra ecos de alguém com quem você convive ali. Então, acho que sempre tem uma surpresa. A Andresa e a Cláudia Lisboa também maravilhosas, né? Elas são uma figura. Muito boa. Mas eu acho que me surpreendeu, assim, se tivesse que dar um troféu, né? Para que mais me surpreendeu. Aliás, tem duas, eu esqueci de falar de uma. É a doutora Kelly, a delegada Kelly, que foi a pessoa responsável pelo ataque de Suzano. Ela me surpreendeu muito. O poder daquela mulher delegada há tantos anos, coisas horrorosas que ela passa na carreira, né? Seja do combate à pedofilia, seja um atentado de Suzano, por exemplo, essa delegada, essa mulher, e calma, assim, uma educação, uma elegância na voz, nem parece assim, a gente não tem essa imagem de delegado, né? E ela, para mim, ela me surpreendeu muito. Ela, acho que a Atualá, foram duas pessoas que me tiraram um fôlego, assim, de eu olhar, meu Deus, né? A Debassos também, né? De ser uma pessoa muito de boa, muito tranquila, vida real, né? A Debastos, eu acho que é vida real, assim. Uma influencer da vida real. Com o tamanho que ela tem, né? E tão tranquila, tão... Ai, foi um ano incrível. Foi muito bom. Foi muito bom. Lívia, teve algum perrengue técnico esse ano que fez você se virar nos 30? Ai, teve. Não sei se só esse ano, mas assim... Eu vou contar o primeiro, que foi o primeiro perrengue que eu passei. Foi ano passado, não foi esse ano. Mas que a gente estava pronta, maquiada. Tudo para começar a gravação. Falta luz no prédio inteiro, com a convidada dentro do estúdio. E assim, a gente fica com muita vergonha, né? Porque a convidada para a agenda dela para poder ir lá e se maquia, se arruma e ela tem que dar meia volta e voltar. Nós duas. Então esse foi um perrengue, mas acontece. Eu pedi 1 milhão de desculpas, não tava, né? Teve outra situação, esse ano teve também, esse ano teve uma convidada que marcou a data da entrevista no dia errado, ela não apareceu. A gente já tinha pago o estúdio, ela não apareceu, coitada, ela ficou tão constrangida, ela ficou... E nem é pra tanto, porque essas coisas acontecem, gente, essas coisas acontecem, tá? Até pela educação dessa convidada, tenho certeza que ela jamais faria isso, mas ela errou na agenda. E aí a gente aproveitou, já estava pago o estúdio, a gente aproveitou e fez um monte de conteúdo, não foi, Dani? Acabamos fazendo de um limão uma limonada. Foi super produtivo no fim das contas e a gente riu muito também. Teve perrengue técnico na agência também, porque a gente teve que foi o programa que ia pro ar e não saiu, e aí a gente correu na hora para colocar o programa no ar, mas nossa, aí foi um ligando pro outro. Deu um problema no link, o programa não entrou!
mas o link tá aqui, mas não abre. E aí tinha gente até nos comentários, cadê você? Perguntando da Liv e da convidada, e a gente correndo para conseguir colocar. Nossa, é verdade. Uma força-tarefa. Foi meia hora ou 1 hora de atraso? 1 hora de atraso. Uma hora Aí de atraso. divulga um comunicado falando que teve um problema no link. Lança o Aí comunicado. que saiu o comunicado, o link funcionou. Voltou, É o marketing, esse ano não teve um dia de pausa. Depois ficaram sem internet também, um tempasso. Que tal? Uma agência sem internet. A gente tá sem internet. Uma agência digital sem Da internet, nossa. E arrancaram os fios lá da rua do escritório. Ah, gente, esse ano o marketing realmente passou. O Netuno andou passeando bastante aqui no ano do horóscopo, né? Do horóscopo. Muito tempo o Netuno estava infiltrado. Muito olho tremendo, muita crise de ansiedade, muito café, muito tarja preta. E as conversas? Teve alguma conversa que depois que as câmeras desligaram, você ficou com vontade de continuar? Ai, todas. Porque o que a gente mostra no episódio é só a pontinha do iceberg, né? Tem toda uma profundidade, esses assuntos. A gente conversa muito depois que desliga a câmera, no informal, no off, que a gente fala, ou antes mesmo de começar o programa, a gente já troca muita ideia, né? E se eu pudesse, eu jantaria com todas essas pessoas novamente, só para perguntar mais, assim, né? Mas a gente acaba tendo um tempo, um limite, tem um script que a gente acaba tentando seguir para tentar extrair o máximo possível, mas todas essas pessoas foram pessoas muito interessantes. Imagina o que vai rolar a hora que a gente desligar aqui. Né? Imagina. Tô pronta. O Donas da Voz te trouxe algum reconhecimento ou experiência fora do estúdio? Ai, trouxe muito, né? Começando pela minha vida, né? A forma como eu penso mudou muito, assim, como eu enxergo algumas situações mudou, né? Então isso eu trouxe. Foi o que a gente comentou, né? O véu começa a cair, você não consegue mais desver algumas coisas. Mas eu acho que uma coisa que me deixou muito feliz, assim, alegre, uma pessoa me reconheceu num bar. Eu estava num bar de samba e estava com meus pais, por um acaso eles estavam aqui em São Paulo, e a gente estava indo embora, minha mãe resolveu ir ao toalete antes de ir embora. E a moça na fila falou para ela, nossa, você tá com a moça do Donas da Voz, né, a Lívia. Aí minha mãe falou assim, ela é minha filha. Ou seja, uma pessoa que provavelmente acompanha nosso podcast, que a gente não tem ideia na internet, né, quem assiste e tal. Mas eu fiquei muito feliz, né, sinal que ela tem ouvido o nosso conteúdo. E se a gente conseguir transformar uma vida sequer, já vai ter valido a pena. Então, essa foi uma situação que eu fiquei muito feliz, assim. Tem gente aí que eu não conheço e que tá... Não é só a nossa família, né, que acompanha, né? A gente tem outras pessoas que não conhecem a gente que acompanham também. Muito bom. Lívia, conta pra gente, que atitude você pretende deixar em 2025? Ai, a preguiça. Gente, eu não sei o que é uma academia há meses. É horrível, mau exemplo. Mas eu acabei deixando um pouco de lado esse lado físico, né? Que eu deveria ter investido mais. Inclusive, era um decreto desse ano, mas vai ficar em 2025. 2026, vou ser uma nova mulher. Vou cuidar do exercício físico, do coração e de tudo. Lívia, o que você quer levar em 2026 sobre ser mulher, sobre ser forte e dona da própria voz? Eu acho que é mais sororidade, né? A união das mulheres, sem julgamentos, o apoio, o suporte. Mas é assim, a gente amar mais umas às outras. Eu acho que é isso que a gente tem que levar para 2026. E qual é o brinde ou a reflexão que você faz para as mulheres que te ouviram esse ano? Levante e faça. Porque estar pronto não é um sentimento, é uma decisão. Então, ninguém nunca vai se sentir pronto, porque é uma decisão. Então, só levanta e vai, toma a decisão, que tudo dá certo, tudo tem que ser exatamente como tem que ser. E com isso a gente encerra mais esse episódio maravilhoso. Eu queria muito agradecer vocês. Foi muito divertido, foi gostoso estar aqui com vocês, que são o coração do Donas da Voz. Para quem não sabe, esse é o outro lado da moeda. Obrigada por mais um ano. Obrigada por me motivar quando eu não estava tão motivada. Obrigada por me empoderar, por cuidar com tanto carinho do nosso conteúdo, para impactar tantas vidas aí que nos assistem. E obrigada a você por mais um ano, por estar com a gente, por nos dar seu suporte, dar sua atenção, dar o seu amor. Isso tudo é o que alimenta a gente, é o que faz a gente querer continuar. Então, continue com a gente mais um ano. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado muito do episódio, assim como a gente gostou. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.